Vamos pegar uma colinha aqui para ver o nome. Granulação em peça repintada. É um tipo diferente de granulação e com certeza, se a sua dúvida ou a sua pergunta seria essa, sim, é diferente. Granulação em peça. A granulação em peça repintada, ela acaba exigindo muito, na verdade muito mesmo. E não só da gente como profissional, mas também, eu diria que não só depende da gente. Às vezes você sabe e tem as habilidades ou até mesmo as ferramentas para remover o amassado numa peça granulada, mas dependendo do nível da repintura que foi ali, né, numa peça repintada, numa peça granulada, numa peça repintada, dependendo do nível da repintura, do nível de massa poliéster ou o nível da batida que estava ali, tentaram consertar, sei lá, depende de outros aspectos que não só a nossa capacidade. Então é muito importante nesse nosso primeiro momento que você, além de saber se a peça é repintada ou não, saiba vender um trabalho numa situação dessa. Por quê? Por que, Wallace? Porque não é a mesma coisa de dar um orçamento numa peça original? A resposta é não, cara. Você tem que saber explicar tudo isso para o seu cliente antes de passar o valor ou antes de acordar ali o trabalho. E como eu estava dizendo, para iniciar a aula aqui, por mais que você tenha habilidades, às vezes você não vai chegar lá na finalização do trabalho no mais alto nível. Não por falta de ferramenta, não por falta de técnica, mas sim pelas coisas que foram colocadas ali na peça. Então, o primeiro passo, vamos lá, prometa menos para o seu cliente, entregue mais. Bem louco isso, mas foi exatamente o que aconteceu nos 2 carros que eu fiz lá na minha oficina hoje. Quando a peça está granulada e a gente vai começar um trabalho, vamos começar por esse daqui. Esse é um Corolla, acho que dá para perceber, não precisa falar muito. Um amassado bem tensionado no vinco. E olha o nível da repintura. Talvez você não consiga visualizar muito aqui, mas olha como existem boas marcas. Acredito que marca de lixa ali. Pegou no vinco. Olha o que indica uma repintura. Às vezes a repintura ela é tão bem feita que é bem difícil achar essas pequenas marcas. Às vezes, como é o caso desse carro, nem precisa fazer muito esforço. Por quê? Porque elas estão logo na cara. Você, tendo o mínimo de habilidade para saber olhar a peça e reconhecer uma pintura original, ou já ter trabalhado em uma pintura original, quando bate o olho aqui, já vai falar, caraca, peça repintada. E o que significa prometer menos nesse começo, nesse primeiro momento para o cliente? É explicar para ele, falar, cara, às vezes ele acabou comprando o carro e ele mesmo não sabe que a peça é repintada. Tem pessoas que são dessa forma, não tem tanta habilidade quanto você que está iniciando no martelinho, ou você que já tem aí, trabalha no delivery, ou você que já tem a sua própria oficina e anos de experiência. Às vezes a gente se baseia naquilo que a gente tem conhecimento achando que o cliente também entende. E não, o profissional na situação, no orçamento, sempre vai ser você. Você sempre tem que passar aquilo que vai ser feito, ou ao menos aquilo que vai ser iniciado do começo à finalização, trazer o cliente para entender um pouco do trabalho. E olha como tá a pintura. Pô, Wallace, mas como é que eu explico para o cliente que isso daqui é uma repintura? Às vezes a pintura também foi feita na porta de trás, mas acredito que não. Olha como ela tá bem mais clean
tanto em brilho quanto em granulação. Eu acho que não foi aberto aqui para a parte de trás. É só você pegar uma outra peça, criar uma referência. Cara, tá vendo como aqui tem vários pontos de sujeira, ou até mesmo, olha como existem umas marcas meio ali de lixa que provavelmente foi tentado fazer. Então é o seguinte, eu posso fazer a remoção do amassado, eu consigo remover esse amassado, mas não depende única e exclusivamente de mim. É difícil ter toda a certeza e clareza do que esconde ali por trás da peça. Às vezes em um pequeno amassado como esse, foi passado uma baita camada de, sei lá, de massa poliéster aqui por trás. Às vezes teve uma boa pancada nessa região e toda essa área, sem ao menos ter voltado, foi corrigida com massa. Isso não é difícil de acontecer. E às vezes você fala, não, cara, tranquilo, é um amassado pequeno. Na hora que coloca a ferramenta lá, você começa a ter essa percepção. Se já no começo tivesse prometido um pouco menos para o seu cliente, teria a surpresa de entregar lá no final um pouco mais, de chegar na finalização do trabalho superando as expectativas dele. Ao contrário que, se você pega uma peça repintada, promete que vai entregar um trabalho como se fosse uma peça original, e isso acaba não acontecendo, você frustra o seu cliente, né? Ele vai chegar na sua oficina achando que tá balo amassado, achando que tá 100%, que realmente foi conectado. E por mais que você tenha tentado, como eu disse no começo, por mais que você tenha as habilidades, cara, não dependia só de você, dependia de tudo o que existia aqui por trás da peça.